Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, como sempre um programa feito carinhosamente para vocês que me assistem. Bom, como sempre eu inicio fazendo meus agradecimentos especiais. Primeiramente ao Ibeno, né? Se você está pensando em cuidar da sua saúde bucal, se você está pensando em cuidar do seu sorriso, gente, lá com certeza você vai encontrar o profissional e o tratamento que você precisa. Não deixe de fazer uma consulta, entre em contato com eles, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu também não posso deixar de falar para você, não é? Como é importante estudar. Então, quando a gente fala, não é, de instituição de ensino, quando a gente fala de graduação, pós-graduação, EAD, a gente convida você a conhecer, não é, esse espaço maravilhoso que ele está colocando agora, que é do Polo Universitário EAD. Graduação e pós-graduação. Você vai encontrar lá da Estácio, da São Luís e da Unifacvest. Gente, eu mesma, olha, já fiz 3 pós-graduações. É muito importante a gente estar sempre atualizado, não é? E agora a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu tenho certeza que vocês entrarem em contato com eles, vocês também vão encontrar um curso que vocês vão amar. Bom, eu queria também agora falar de quem mais? Ah, gente, do Espaço João Franco, né? Esse amigo maravilhoso, essa pessoa incrível. Eu diria esse salão em excelência aqui na nossa cidade que oferece sempre o melhor tratamento para você. Um tratamento pessoal e um tratamento, né, naquilo que você vai buscar, seja o cabelo, as unhas, maquiagem, ou seja, tudo lá você encontra com muita qualidade. Um beijo a toda a equipe, procure, são 2 unidades aqui na nossa cidade e eles são realmente incríveis. Agora, se você pensa em uma farmácia que tenha comprometimento, responsabilidade, seriedade no que faz, eu recomendo a farmácia Guaru Centro. Também com 2 unidades aqui na cidade, e eles ali, olha, eu até estou colocando o WhatsApp, você pode, entrando em contato com eles pelo WhatsApp, eles já passam o orçamento, eles já falam com vocês, é maravilhoso o atendimento e principalmente a confiabilidade. Agora, se você está pensando num almoço gostoso, italiano, gente, Cantina Giovanni, né? Cantina Giovanni é tudo de bom, aqui você come aquela massa gostosa, aquela pizza saborosa, não é? Reúne a família e é só alegria. É muito importante, não é? Nós sempre temos a oportunidade de estar reunindo a todos e curtir esses momentos no carinho e eu diria assim, na dedicação do Giovanni. Um beijo, Giovanni. E eu convido vocês, hein? Quem sabe a gente não se encontra lá. E eu queria também hoje mandar, não é? Parabenizar uma pessoa. Nós temos que reconhecer o trabalho que é feito. E hoje eu quero parabenizar ao deputado federal Eli Correia. Desculpa, eu correndo. Eli Correia Filho. Ele é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, como pessoa, e também, não é, eu diria agora, falando no cargo que ele ocupa enquanto deputado. E ele conseguiu aí, olha, são 34 novas viaturas aqui para a nossa cidade, que é tão importante, né? Nós temos exatamente as condições para que haja segurança devida. Um beijo, Eli, muito obrigada, fica com Deus e continue essa sua caminhada, que a gente sabe que ela é bastante, não é, firme, próspera, e que o Brasil precisa de pessoas assim como você, e Guarulhos precisa muito mais. Beijo. Vamos para o intervalo? Porque aí a gente volta. Aí a gente volta com um quadro maravilhoso que vocês vão amar, da minha amiga, não é? Ana Lima, tá bom? Dicas com a Ana Lima, não saiam daí.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E agora, não é? Eu queria, antes de nós começarmos, dá para passar o vídeo da nutricionista? Dicas da nutricionista para você. Já. Olá, meu nome é Elielma Rosa, sou nutricionista e coach nutricional no programa da Amélia Dias, Mulher de Verdade, na TV Guarulhos. E hoje eu vou deixar uma dica bem bacana para vocês. O inverno chegou e com ele vem o quê? Queda no nosso sistema imunológico. E com ele vem o quê? Normalmente, problemas no nosso sistema respiratório, como por exemplo, gripes. Então, para manter o seu sistema imunológico sempre em alta, é importante se alimentar corretamente. Então, hoje eu vou deixar algumas dicas para vocês. Primeiramente, coma frutas cítricas, que é lá que tem o quê? A vitamina C. Então, abuse das frutas cítricas, como a laranja, a acerola, entre outros alimentos. Também coma alimentos verdes escuros, que lá tem o quê? Ácido fólico, entre outros minerais também, como brócolis, couve-flor, enfim. Coma também na sua alimentação as oleaginosas, que são ricas em zinco, como as castanhas, as amêndoas, entre outros. Também é importante comer o quê? Peixes, né? De preferência salmão, porque são neles que tem o quê? O ômega 3. Além desses alimentos, é importante também você tomar bastante líquido. O seu corpo necessita de ser hidratado, ainda mais nesse tempo. Como nós não suamos, então normalmente nós não sentimos a vontade de beber água, mas é muito importante beber líquido. Além de tudo isso, a prática de atividade física é essencial e, claro, ter uma ótima noite de sono. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Beijos e tchau. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E agora, gente, quero um minuto de atenção para vocês, porque, olha, esse tema é algo que realmente, não é, todos nós vivenciamos eles. Quando a gente tem, por exemplo, eu diria assim, alguém que nos entristece muito e que nós ficamos muito magoados e não sabemos lidar, não é, com esse sofrimento. Eu acho que é isso, eu acho que é um sofrimento, é uma mágoa, um sentimento, eu não sei dizer direito o quê. Mas como a gente, nesse programa, a gente busca, não é, sempre pessoas com autoridade para poder estar nos orientando, a gente criou esse quadro maravilhoso, né, que é Dicas com a Ana Lima, que é essa pessoa maravilhosa, que ela se prepara, ela é uma pessoa muito competente e que ela vai levar para nós o esclarecimento devido. E hoje, brilhantemente, ela trouxe para nós essa pauta incrível que é o perdão cura. Ana, tudo bem com você? Tudo bem, Amélia, muito obrigada, é um prazer novamente a gente estar aqui. E realmente, a sua explicação inicial, ela faz todo sentido, porque quem de nós já não passamos por algum evento, alguma situação, onde alguém ou algo, ou às vezes até uma expectativa que veio de partir de nós geramos e acabamos nos frustrando e acabamos carregando mágoas, tristezas. E esse sentimento, Amélia, é algo que, se não tratado, ele só aumenta. E aí, quando a gente fala nesse tema, o perdão cura, ele é literalmente verdadeiro. Existem várias conotações quando se fala de perdão. Uma é a religiosa, não é o que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje do perdão nos sistemas neurais, neurologicamente, quimicamente, como que isso interfere no nosso ser. Então, quando uma pessoa, ela está numa fase onde ela vai se alimentando de tristezas, de mágoas, é uma pessoa rancorosa. E existem estudos, eu mesmo já fiz parte de um estudo do Hospital das Clínicas, onde a maioria das pessoas com câncer, quando você vai fazer uma anamnese de como que foi o histórico de vida, são pessoas que carregam dentro de si muitas mágoas, muitos rancores. E isso acaba minando até neurologicamente. Então, trabalhar com perdão, mas naquele sistema de entender, reconhecer que a pessoa, você pode estar magoada sim, mas carregar com si esse sentimento só faz mal para quem carrega. No consultório eu escuto muito algumas pessoas falando como se fosse uma punição. Porque se ela perdoar a pessoa que magoou, que fez algo de mal, é como se aquela pessoa tivesse liberta daquele sentimento. Só que ela não percebe que aquela pessoa, ela já está liberta. Quem está sofrendo, quem está carregando todos os males, é quem está sofrendo. Então, perdoar, além de tudo, é um ato de inteligência. Você perdoa, se liberta, liberta a pessoa e, acima de qualquer coisa, você se liberta. Mas
Mas olha só, né, que coisa super importante que você falou, não é? Que nós, às vezes, muitas vezes, não vamos perdoar como se você estivesse dando para a pessoa, num sentido assim, bem grosseiro, vamos falar, uma premiação, tipo assim, eu estou, né, oferecendo ela algo a mais, estou perdoando você. E, na verdade, bem o que você disse, às vezes a pessoa nem está mais lembrando do fato. Exatamente. Às vezes a pessoa nem percebeu o que aconteceu, né? Existem muitos casos de pessoas que também talvez está passando por um processo, uma mágoa. Nada justifica você magoar uma outra pessoa, isso não tem justificativa. Mas o ser humano, ele tem logo a priori uma atitude de julgamento. Você nunca se coloca no lugar do outro, é sempre eu em primeiro lugar, né? E isso quando eu estou no estado de vítima, porque em consultório eu sempre oriento, nós precisamos estar sim em primeiro lugar, mas não no de vítima. Então, neurologicamente, os sistemas neurais nossos, as nossas sinapses, ela entende que quando eu estou triste, magoada, automaticamente eu responsabilizo o outro. Então, quando eu responsabilizo o outro, eu me coloco numa posição de vítima. E quando o nosso sistema ele está triste, magoado, ele libera hormônios negativos. Consegue perceber o ciclo negativo onde a gente se envolve? Eu não conheço nenhuma pessoa que esteja feliz, bem profissionalmente, bem no setor amoroso, nos setores da sua vida, onde aquela pessoa ela esteja triste, deprimida. Isso não acontece, a balança não bate. Então, se eu estou triste, deprimido, ou levando essas coisas, essas mágoas, coisas negativas, do outro lado é muito difícil essa pessoa estar positiva. Porque não bate, não fecha, o ciclo não encaixa. Então, quanto mais eu trabalhar essa questão de me libertar, de perdoar o outro, mas pensando em mim, porque eu perdoo e eu liberto, o ciclo positivo da felicidade, da leveza, de acordar, de lembranças. Porque quando você lembra de algo que te fez mal, o corpo somatiza ao ponto de pessoas ir para hospitais, tem palpitações, é como se ela estivesse tendo infartos, síndrome de pânico. Uma pessoa que tem síndrome de pânico, se ela carrega uma mágoa dentro dela de alguém, basta ela lembrar do que aconteceu, o corpo somatiza e ela vai para uma síndrome. Ela tem a crise real. Olha o mal que nós fazemos com a gente mesmo. Então, perdoar, a gente pode dizer que também é um ato de inteligência. Inteligência. Hoje nós usamos muito a inteligência emocional em todo um contexto. E uma das atividades é trabalhar o perdão. Esse perdão, agora a gente vai entrar com o nosso quadro, mas como que é perdoar? Não é fácil perdoar, realmente é um ato desafiador. Alguém que te machucou, alguém que te traiu. Então, como é que simplesmente eu perdoo ela? Eu escuto isso e faz sentido. Mas é porque, olha só a fala, como é que eu perdoo ela? Como é que eu perdoo essa pessoa? Volta naquele momento onde eu falo assim, pense em você. Então você está perdoando o que a pessoa fez, mas para o seu bem. Toda vez que você lembrar disso, que o sentimento vir, porque o sentimento vem, você não vai ter mais aquela sensação. Então, a dica hoje que eu deixo é como que eu posso perdoar uma pessoa. Então, um dos fatores é pela repetição. A nossa mente, ela não entende o que é real e o que é ilusório. Então, você primeiro precisa fazer uma avaliação de todos os pontos, trazer a sua autorresponsabilidade também. Amélia, é muito difícil que alguém simplesmente magoe você se você não estiver em contato com aquela pessoa. Será que eu também não fiz alguma coisa? Talvez nem intencionalmente, mas eu posso ter também falado alguma coisa e aquela pessoa se magoou e reagiu contra. Eu não estou falando para você se culpar, mas traga a sua autorresponsabilidade por aquilo ter acontecido também. Verifique se existe. E um outro ponto é, se a nossa mente não entende o que é real e o que é ilusório, só que toda vez que a gente alimenta aquela mágoa que eu lembro, eu alimento e me angustio, e eu estou falando para minha mente que aquilo é bom para mim. Não, eu não vou perdoar. Não, essa pessoa não merece, eu quero desprezo. Só que se eu desprezasse e sentisse bem, mas se eu faço esse desprezo, se eu não perdoo e estou me sentindo mal, eu não estou sendo inteligente, ok? Então agora você precisa ensinar a sua mente, dizendo que você perdoa, que você liberta, que com isso você está bem. E pela repetição,
você vai conseguir gravar isso na sua mente. E uma vez que você grava, como é que você sabe se deu resultado? Você só sabe que você perdoou na hora em que você lembra e você já não sente mais raiva. Na hora em que você lembra e já não sente mais o seu corpo dar reações negativas. E eu garanto que se você fizer isso pela repetição, durante um processo, isso passa. Só que, Amélia, não adianta você fazer isso com uma pessoa. É importante você aprender. Aprenda com a sua vida mesmo, aprende com a vida dos outros. Então, uma vez que você praticou isso, você viu que isso dá resultado, trabalhe isso para que você já nem alimente mais de uma próxima vez. E é possível. É possível você se libertar desses... O tão sonhado controle e equilíbrio emocional, onde a gente busca, está tudo dentro da gente. Todas as ferramentas, todos os processos químicos, onde tem ligação com a mente, o corpo, com processos nossos psicológicos, neurais, está tudo aqui dentro. E é o que a gente fala, né? Numa dificuldade, está difícil sozinho, é para isso que existem os profissionais, para nos ajudar. Mas com certeza, né? Eu sempre coloco, quando você tem orientação, você tem a clareza e você passa, às vezes, até a gente muitas vezes acredita que algo está sendo tão terrível, tão, né, tristonho, mas porque a gente está envolvido naquele momento. Se a gente conversa, se a gente passa isso, não é? Vai buscar uma ajuda, ou mesmo se a gente também tenta, assim, eu diria assim, conversar com a pessoa. Eu acho que é importante isso, né? Se você está chateado com alguém, em vez de você ficar guardando aquele sentimento, né, de tô triste, tô magoado, por que a pessoa fez isso? As respostas é a pessoa que tem, né? Se você tivesse as respostas, você não iria ficar se perguntando, não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que conversar, dialogar e buscar principalmente ajuda. Nós temos profissionais maravilhosos, eu acho que hoje, por isso que eu amo tanto, né, a educação, porque através da educação a gente busca, né, pessoas assim que vivem a vida inteira se dedicando, não é, ao próximo, estudam e fazem o bem através da sua profissão. Então isso é muito importante e é isso que você faz aqui, por isso que eu gosto tanto desse programa, mas eu vou ter que pedir licença, porque ele está me avisando que a gente vai para o comercial rapidinho, mas a gente volta, pode ser? Claro que pode. Não saiam daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui no quadro, não é? Dicas de Ana Lima, com Ana Lima falando sobre a questão do perdão. Não é isso, Ana? É isso mesmo, Amélia. E antes de você continuar, Ana, já passa os seus dados direitinho, do seu telefone, seu contato, que as pessoas depois ficam me perguntando e assim fica mais fácil, ficando na televisão, já fica registrado. Tá certo. Então, a minha clínica, o consultório é na Ramos de Azevedo, no edifício Central Office. Fica na Dr. Ramos de Azevedo 159, bem no centro de Guarulhos. Para falar comigo é direto no WhatsApp, que é o 962676080.
E todas as redes sociais vai me encontrar como Ana Lima Psicoterapeuta ou do Instituto, que é o Equilíbrio Institute. É isso aí. Então, Ana, vamos dar prosseguimento. Eu gostaria que você, se você pudesse retomar a importância que tem de nós nos conscientizarmos de quando nós estamos perdoando, na verdade, nós estamos fazendo algo muito benéfico para nós mesmos. É isso mesmo. Então, quando a gente fala em perdoar, a conotação a princípio é de que você está libertando o outro. E é muito o contrário. Quando você perdoa, você se liberta, você se sente mais leve, mais tranquilo. Como é bom quando você lembra de alguma coisa e não sente dor. As pessoas me procuram, às vezes, quando tem um término de relacionamento, e chega lá e fala assim, Ana, eu preciso que você me ajude a esquecer essa pessoa. E aí eu falo assim de uma forma séria e a pessoa se assusta para dar um choque mesmo de realidade. Eu falo assim, bom, a gente vai ter que partir para um processo cirúrgico, então, para fazer uma lobotomia que nem faz mais hoje em dia, ou você precisa ter um início de demência, um Alzheimer, ou sofrer de amnésia, porque esquecimento, é isso que você quer ter? E a pessoa se assusta e fala, não, não é isso que eu quero, doutora. Eu falo, então, esquecer não é o problema é você lembrar com dor. Então a gente pode lembrar de tudo o que aconteceu, dos atos, das nossas perdas, elaboração de lutos, término de relacionamentos e de uma pessoa que nos ofendeu. Eu posso lembrar daquilo e eu vou lembrar. Agora o problema está em lembrar e sentir dor. Então existem formas para que você lembre como se fosse uma página virada. Isso aconteceu. E além do mais, Amélia, aprender com aquilo. Porque tudo na vida é uma forma de aprendizado, é uma escolha, a gente aprende a escolher. A doutora que vem no próximo bloco agora, até comentou agora sobre o perdão é um verbo. E realmente é um verbo que é uma ação. Então, essa ação é uma escolha, você decide perdoar ou não. Só que agora, até então, alguns minutos atrás, talvez você nunca tinha escutado o significado desse perdão por essa linha, pela linha terapêutica, pela linha de libertação. Então, hoje, se você faz uma análise aí na sua casa e sabe que você carrega dentro de você mágoas, rancores, às vezes até ódio, que é um sentimento muito forte e destrutivo, saiba que é como se você estivesse tomando uma gotinha de veneno todos os dias. Eu costumo dizer às vezes que isso pode ser até um autossuicídio. Você está se suicidando, se acabando aos poucos, se matando, pelo ato de decidir não perdoar uma outra pessoa. Então, trabalhar o perdão, além de tudo, é um ato de libertação. Você se liberta, tem uma vida mais leve, você pode encontrar aquela pessoa novamente. Principalmente, Amélia, quantas desavenças de família acontecem de uma forma até natural. E algumas pessoas deixam de ir em eventos, ou se vai no evento, tem que um sentar de um lado, o outro sentar do outro. Fica aquele clima onde a família inteira fica algo desnecessário. Tudo isso porque eu decido não perdoar. Mas a partir de hoje, saiba que se você decidir não perdoar, tudo bem, é uma responsabilidade sua. Mas você não merece ter uma vida angustiada, triste, depressiva, porque você guarda esses sentimentos ruins dentro de você. Então, você pode escolher sim perdoar e ter uma vida mais leve. Com isso, quando você tem vida leve, quando você tem uma vida leve, quando você tem um olhar positivo para tudo que você, para os desafios que você encarou, que você enfrenta, a sua vida ela te move em direção às coisas positivas. E o contrário é a mesma coisa. Se eu estou olhando para o lado negativo, se eu sou rancorosa, se eu não perdoo as pessoas, o meu caminhar é para isso. Na verdade, eu vejo assim, né? O que nós plantamos é o que nós colhemos, né? Então, a gente tem que ter bem essa atenção. Se você planta no seu coração coisas boas, automaticamente você vai estar bem, as pessoas vão estar bem. Você vê, você falou algo que é super importante. Às vezes, em famílias, dá algum conflito, que às vezes é uma coisa até pequena, mas vira uma grande bola, né? E que envolve todas as... Às vezes, a briga são duas pessoas, e no fim envolve a família toda. E a família realmente, às vezes, perde grandes oportunidades de, por exemplo, estarem convivendo, estarem dividindo momentos alegres, de estarem se confraternizando em função daquele ato que aconteceu aquele dia que nem havia tanta importância. Não havia importância, por quê? Porque poderia ter sido resolvido, não é? Poderia ter sido conversado e aquilo ter sido
como a doutora disse, não é esquecido, mas não é lembrado com dor. É entendido que as pessoas estavam naquele momento, talvez não nos seus melhores dias, e colocaram, às vezes, palavras ou frases que não foram convenientes. Mas isso quem não faz? Quem de nós não podemos um dia, não é, cometer algum equívoco como esse? Você mesmo aí que está assistindo, mas você pode e deve repensar sobre o que a doutora falou, porque aí a sua vida vai ficar muito mais fácil. E eu diria até mais, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas além de ser fácil, ela vai ficar mais tranquila, vai ficar uma vida mais feliz, vai ficar uma vida de mais oportunidades, de menos, assim, eu diria, sabe, tristezas, angústias, de ver o colorido da vida como ele merece. E saber que até as desavenças, elas servem para a gente repensar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem razão, e se você for analisar, a razão é algo que depende muito do ponto de vista e de como foi aquilo colocado, não é? E do momento em que foi. Então a gente pode repensar. E é tão bonito, não é? A gente levantar e a gente reconhecer que a gente está nessa vida com um único propósito, de viver e aprender e evoluir. Não é isso? É isso mesmo, Amélia. E só para a gente fechar, existe uma pergunta que as pessoas sempre falam, mas existem coisas que são imperdoáveis. Eu tenho um exemplo de clínica mesmo, que um pai matou o filho. E a mãe jamais vai querer perdoar esse pai. Só que este é um exemplo onde eu retomo e falo, o perdão e confiança são coisas diferentes. Em conviver novamente são coisas separadas. Essa mãe ou essa pessoa, você perdoa aquela pessoa no sentido de você estar se libertando daquele sentimento ruim. Mas você não precisa conviver com essa pessoa. Essa pessoa pode ter um término de relacionamento, você pode simplesmente decidir que aquela pessoa, que é um ciclo que se fechou, que você não precisa conviver mais com aquela pessoa. Mas percebe que tem uma diferença? Eu me liberto, eu olho, eu não quero conviver mais com essa pessoa. Você tem esse direito de não conviver mais. Agora, carregar sentimentos ruins para aquela pessoa só faz mal para você. É isso mesmo. Então, vamos trabalhar o perdão, vamos buscar as formas. Aqui nós somos super abertos para falar. Dentro de um processo terapêutico, eu não trabalho com a religião, mas a gente trabalha sim com o lado da sua espiritualidade, com as suas crenças. Então, assim, existem formas e formas. Busque a sua forma de perdoar, mas perdoe, se liberte. Tenha uma vida mais tranquila, mais leve, de olhar para o seu passado, de olhar para a sua vida com leveza, com carinho e com gratidão. Porque tudo que aconteceu nessa vida, a Ana de hoje, a Amélia de hoje, é fruto da sua vida. A gente não pode olhar para o nosso passado e negar ele, e ter raiva dele. Apesar de todas as coisas que aconteceu, é olhar com gratidão, é ter um olhar de perdão. E isso vai trazer mais felicidade, como você disse. Ana, muito obrigada. E eu queria dizer que para as pessoas que escreveram, eu vou mandar as respostas, eu vou passar para a Ana, eu vou passar depois as respostas, mas basicamente o que foi perguntado, você acabou abrangendo tudo, então a gente fica feliz porque conseguimos atender. E agora você tem esse canal também, eu já falei, vocês podem escrever para mim, eu vou toda vez divulgar qual vai ser o tema, vocês podem fazer perguntas e eu vou estar aqui. Se eu não responder no ar é porque já foi respondido de uma forma através da entrevista, ou então depois eu mando para que elas possam me passar a resposta e eu enviar novamente para vocês. Tá certo assim, Ana? Tá ótimo, Amélia, muito obrigada. Olha, muito obrigada a você, viu? Obrigada mesmo, e que a gente espera você para o próximo mês aqui, com mais uma pauta belíssima. Estaremos no sim. nosso quadro de Dicas para Ana Lila, tá certo? É isso aí. A gente vai para o comercial, mas a gente já volta.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Antes de nós iniciarmos esse quadro, eu vou pedir para você colocar para mim 1 minuto com a Amélia Dias, pode ser? Então vamos lá. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Você se confundiu. É o minutinho. Vamos lá, 1 minuto com a Amélia Dias? É o vídeo. Agora sim, agora vai. Olá, gente. Eu aqui, Cláudia Constante. Estou aqui novamente com a doutora Isabela Mashiba. Olá, doutora! Oi, de novo! Viemos conversar hoje sobre o que? Enzimas. A gente que é mulher, homens também, mas nós que somos mulheres que queremos perder aquela gordurinha localizada, né? Melhorar aquela flacidez do interno de coxa. Gente, descobri que tem para outras coisas também. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Doutora, conversa com a gente sobre isso. O que a gente tem aí para tratar com as suas enzimas, suas poderosas enzimas? Então, gente, hoje em dia é uma técnica super legal, que dá para fazer diversos tipos de tratamento. A gente tem enzima para redução de medida, para gordurinha localizada, que dá para fazer na região abdominal, braço, culote, que a gente tem bastante mulher, né? Tem enzima de tratamento capilar, para quem tem queda de cabelo. Tem uma enzima também muito legal, que a gente aplica via intramuscular, para fortalecer cabelo, unha e pele. Enzima para flacidez, para quem malha. Tem enzima para ganho de massa magra e definição muscular também. E rejuvenescimento. Olha só quem tá aí no projeto FIT 2019, 2010, 2020. Ainda dá tempo, hein, gente? Verdade, olha, é agora. Vamos lá, os bodybuilders, a gente tem muita cliente bodybuilder. Meninas, venham aqui para dar um up no treino de vocês. E venham fazer uma consultoria gratuita com a doutora Isabela, hein? Isso Vamos mesmo. lá, doutora, passar o número para elas, 94291-4340. Esperamos vocês. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Aí sim, agora, gente, nós vamos para o nosso quadro, esse quadro maravilhoso. Agora eu vou pedir para que você coloque a vinheta do quadro, pode ser? Qualidade de vida para a vida toda. A doutora Patrícia. Que bom você estar aqui. Gostou, Patrícia, da surpresa? Gostei, claro. Eu procurei uma foto sua. Obrigada pela surpresa. Então, que agora a gente vai fazer assim, nós vamos colocar os quadros para começar a identificar que realmente as pessoas que estão aqui, elas compõem o programa, né? Elas me ajudam a fazer, levando às vezes informações que são tão importantes e que ajudam tanta gente. Bom, como é que é? Tá tudo bem? Saudades de você, feliz com o seu retorno. Obrigada, Amélia. Você é super importante como pessoa e pelas informações que você leva. Eu vejo que nós vivemos num mundo que nós precisamos ter mais conhecimento para que a gente sofra menos, né? Para que a gente busque mais qualidade de vida. E você vem brilhantemente, né, fazendo isso durante a sua vida toda, não é? Proporcionando para as pessoas aquilo que é tão importante, saúde, através dos seus conhecimentos, levando para elas as informações e o tratamento, que é tão fundamental, né? Eu digo que o médico, gente, é o anjinho da guarda da gente, né? A gente, na verdade, quando você está passando uma situação difícil, você fica exatamente muito agradecido, porque sem a presença dele, é ele que nos fortalece. Além dos medicamentos, além né, de olhar os exames, ou seja, dos seus procedimentos, é a pessoa. Quando ele chega, a gente sabe que a gente está sendo cuidado. É o que a gente fala do olhar multidisciplinar e de ver o paciente como um todo, né? Ver as necessidades, não só a parte física, orgânica, funcional, a emocional, como a colega acabou de falar. O paciente, ele não é uma doença, mas ele é um todo. Ele tem família, ele tem problemas pessoais, emocionais, então tudo isso colabora para uma evolução favorável ou não de uma determinada doença. Então, a gente tem que ter esse olhar para poder fazer o melhor tratamento, propiciar uma melhor qualidade de vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, todas as profissões eu vejo que elas são super importantes e eu admiro e respeito todas. Eu sei que cada uma tem a sua importância naquele momento que realmente ela é utilizada, é muito importante. Mas eu vejo que ser médico, ser médica, é algo assim que eu fico imaginando, não é? Como eu vivenciei um período no hospital,
eu fico imaginando assim, a vida deve ser muito complicada, porque vive com problemas diariamente, não é? Uns que é possível ser solucionados, outros são amenizados e outros realmente, não é? É muito complicado. Então, acho que emocionalmente, eu acho que a vida de um médico, a gente tem que, não é, todos os dias rezar e agradecer a Deus e pedir que dê muita proteção, muita força para poder lidar com tudo isso e também com a sua própria vida, né? E realmente eu agradeço muito a Deus porque Ele é muito generoso comigo. A gente acaba lidando muito com conflitos, né? E lidar com conflitos não é fácil, porque todo mundo tem os seus próprios conflitos. Então, às vezes eu chego em casa, médico é médico 24 horas. Então, eu chego em casa, eu tenho meu bebê de 10 aninhos e ele fica, mamãe, desliga esse celular. Aí ele fica assim, ó, celular, mas o celular hoje virou um meio de trabalho, né? Então, é um paciente chamando, é outro que internou, é outro que foi para não sei onde, o outro que foi num outro lugar e não foi bem atendido. Aí você fica assim, meu Deus do céu. E aí você tem o seu bem precioso em casa. Então, às vezes, dinamizar, equacionar toda essa logística não é fácil, mas a gente tem um Deus Todo-Poderoso aí que nos dá essa sabedoria. É isso mesmo. E hoje nós vamos fazer um tema, não é? Primeiro vamos falar sobre o quadro, que eu achei assim, fantástico o nome do quadro. Porque é muito bom, não é? Você ter, eu acho assim, você teve uma clareza, você deu exatamente aquilo que a gente precisa, né? Que fale o nome do quadro. Qualidade de vida para a vida toda. É isso mesmo, é isso que a gente tem que ter em todos os momentos da vida, né? Sim. Seja na infância, na juventude, seja na terceira idade, quarta idade, quantas idades for, não é? Porque agora a gente já não sabe mais quantas idades tem. Em todos os momentos, todos eles são especiais, né, Amélia? Todos eles têm beleza, todos eles têm alegria, todos eles têm, eu diria assim, o que nós fazermos para oferecer e para receber também, né? Eu acho que isso que é viver, né? É a gente dar e receber, a gente fazer as duas coisas que são importantes, ser útil e receber também. Exatamente. A vida hoje é uma via de mão dupla. Se ela não é uma via de mão dupla, ela não vale a pena, né? Qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, interpessoal, se não for uma via de mão dupla, não tem sentido, né? E principalmente, eu diria, você como médica clínica, mais médica geriatra, acho que, principalmente na geriatria, realmente é onde é muito importante que haja essa mão dupla, né? Aquela pessoa que fez, que cuidou, que deu atenção, que deu carinho, que, né, fez com que nós estivéssemos hoje aqui, né, eu diria assim, em pleno desenvolvimento, fazendo as nossas atividades. A base foi nosso pai, nossa mãe, nossos avós. E agora é o momento de nós darmos, né, essa via dupla, dar essa atenção, desse carinho e dar, eu diria, principalmente assim, o retorno mesmo, né, de todos os bens que a gente recebeu, todas as alegrias. E por isso a gente vai falar de um tema hoje que eu achei assim muito importante e é algo que assim me surpreendeu, porque eu pedi para que as pessoas me mandassem e-mail também para mim de perguntas e vieram muitas perguntas. Mas eu vou fazer assim, eu vou deixar você explanar o assunto para mim não te interromper, como eu fiz com a doutora a Ana Lima, para que você possa, né, concluir os raciocínios que são importantes e depois, se eu ver que faltou alguma coisa, eu passo depois para que você possa me orientar o que eu devo estar respondendo. Okay. Pode ser? Então, demência. Vamos lá, doutora. Então, demência significa um envelhecimento do cérebro, né? Falando assim para a população leiga, toda vez que você tem uma função cognitiva ou um esquecimento, a gente pode investigar o quadro demencial. O que é muito importante de deixar claro é que os quadros demenciais, eles têm duas vertentes que são imprescindíveis no tratamento. Então, isso é importante. As demências que são reversíveis, elas devem ser investigadas amplamente para ser tratadas, porque elas são curadas. Já as irreversíveis, a gente sabe que tem um curso natural daquela doença, e a gente tem que preparar paciente e familiar e o cuidador, porque ele vai ter uma caminhada ao longo do tempo e essa caminhada vai ser uma caminhada junto com uma equipe multiprofissional para ter uma qualidade de vida mais adequada. Se pensarmos no envelhecimento cerebral, ele é evolutivo com o passar dos anos. O esquecimento, ele é algo comum, quanto mais
a vida corrida, o estresse, o tipo de alimentação, o trabalho, a falta de atividade física, ou seja, uma série de fatores colaboram para que nós esqueçamos as coisas. Então, eu recebo uma gama imensa de pacientes no consultório perguntando, doutor, eu estou esquecida, isso é demência? Nem sempre, a grande maioria das vezes não é. O quadro de demência ou transtorno cognitivo leve, a gente tem que ter muito cuidado e buscar a prevenção em relação a isso, tá? Quando a gente tem um paciente depressivo, que é uma das causas do diagnóstico diferencial de demência, a depressão, distúrbios da tireoide, distúrbios metabólicos, distúrbios do sistema nervoso central, tumores que muitas vezes são curáveis, hematomas subdurais crônicos no idoso, o idoso é extremamente suscetível à queda. Então, teve uma queda 3 meses atrás, começou a ficar esquecido. Eu preciso de exame laboratorial e exame de imagem para me ajudar num diagnóstico de uma doença reversível. Recebi um paciente num consultório que a filha estava desesperada, o paciente não andava, ele pendia para um lado, achou que ele estava grave, gravíssimo, fez uma tomografia, tinha sangue no cérebro de uma queda que ele caiu há 3 meses atrás. Operou, no pós-operatório imediato na UTI, ele lembrava o nome do filho, da filha, coisa que ele não fazia, ele vinha deteriorando. Então, assim, é uma demência rapidamente progressiva por um fator orgânico reversível e a gente fazendo uma cirurgia ou às vezes completando uma vitamina, um déficit de vitamina, corrigindo o distúrbio da tireoide, a gente consegue fazer com que esse paciente volte ao seu estado cognitivo normal. Ou seja, ele tenha uma qualidade de vida. Porque a cognição e tudo que compromete a qualidade de vida, ela tem que ser preservada. Então, se o paciente ele anda, ele fala, ele conversa, a gente tem que olhar isso com mais cuidado, porque não é porque é idoso que ele tem, a gente não tem que olhar com muito carinho, muito pelo contrário. Então, qualquer sintoma, está esquecido, mas está com a urina escura, está com uma tosse, teve uma febrícula, muitas vezes não teve, a gente vai achar uma pequena infecção que deu um quadro de delírio. Delírio é muito difícil, a gente não consegue avaliar um quadro demencial num paciente em delírio. Em delírio ele não lembra de nada, no quadro de delírio ele fica agitado, confuso, muitas vezes agressivo. E aí você trata do quadro de base, por exemplo, uma infecção, e o paciente volta ao seu status cognitivo normal. Ele volta a tomar banho, ele volta a comer sozinho, ele volta a andar, falar, conversar, reger sua vida, sacar dinheiro do banco, poder ir no supermercado fazer uma compra. Então, não é porque o paciente está no status cognitivos fora do seu habitual que ele tem um quadro de demência. Então, eu acho que, num primeiro momento, o mais importante é a gente separar o que é uma demência reversível de uma demência irreversível. Quando a gente sabe que é uma demência reversível, a gente vai conseguir retomar a qualidade de vida no status cognitivo que ele já tinha antes dessa situação. Falando no quadro de uma demência irreversível, a mais conhecida hoje em dia é a demência de Alzheimer, né? A gente tem testes cognitivos para fazer, a gente tem critérios diagnósticos para afirmar que o paciente está com esse diagnóstico. E uma vez que a gente fez esse diagnóstico, a gente casa com o paciente e família. Isso é fato, porque uma demência já instalada é uma demência que tem o seu curso. Ela tem as fases, né, leve, moderada e grave, e ela tem um percurso aí dependendo muito da qualidade de vida, alimentação, vida saudável, atividade física, cuidados emocionais, até o que a própria colega falou, e muitas outras questões como ansiedade, estresse, depressão, a ingesta de vitamina, principalmente proteína. No último congresso de geriatria, eles falavam assim, frisavam muito, cérebro é músculo. Então, se o paciente não tem músculo, ele não tem cérebro viável. Eles até brincavam assim, a prescrição médica deveria começar por 2 itens que a gente não faz. Primeiro, a alimentação e segundo, a atividade física. A partir do momento que a gente preserva isso no paciente, a gente está evitando
o aparecimento de doenças crônicas degenerativas, e a demência é uma delas. E tudo que favorece a qualidade de vida é aquilo que eu costumo falar e dar de exemplo, né? É o nosso cofrinho. Na terceira idade, quanto maior o nosso cofrinho, maior a chance de a gente se defender de qualquer fator estressor. E na terceira idade, principalmente, mas a gente tem que visar um envelhecimento saudável desde que nós somos jovens, a gente poder ter esse cofrinho cheio, porque os estresses acontecem, sejam eles físicos, orgânicos, emocionais, uma doença aguda, uma infecção, não importa qual seja, a gente sempre está exposto a vários eventos estressores. Quando o nosso cofrinho está cheio, eu tenho mais reserva para lutar contra isso e sair com mais brevidade do quadro. Quando eu não plantei aquilo que você até acabou de falar no quadro anterior, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a alimentação for saudável, se praticou atividade física, se cuidou da mente, se cuidou da parte emocional, se as doenças de base estiverem compensadas e controladas, esse paciente vai ter um cofrinho bem cheio. Tem uma infecção de urina, muitas vezes eu não preciso internar, não preciso fazer uma internação hospitalar para fazer essa vigilância. Teve uma pneumonia, eu não preciso fazer isso. Então, o paciente ele faz check-ups anuais, por exemplo, não tem queixa nenhuma, ele tem hábitos de vida saudáveis, eu vou fazer check-up uma vez por ano. Se eu encontro alguma coisa que é possivelmente de intervenção, a gente consegue devolver, manter uma qualidade de vida muito saudável, muito adequada para evitar essas doenças crônicas. Mas veja bem, doutora, olha só, quanta coisa que nós aprendemos aqui hoje, não é? E que nós temos que levar isso, importante, gente, quando a gente aprende, a gente trazer para a nossa vida. Tudo que a gente aprende, não adianta, não é assim, por exemplo, como a gente olhar algo que é bonito, algo que é interessante, mas não colocarmos em prática. Você tem um compromisso aqui comigo. Tudo que você escuta, que você aprende, que você passa, né, ter um olhar claro sobre o assunto, comece a exercitar na sua vida, né, para que realmente a gente saiba que o programa ele está atingindo o nosso grande objetivo, que é levar para as pessoas informação e através dessas informações você descobrir um mundo melhor. Fazer de você um mundo melhor. Veja bem, a doutora falou algo que é importante e que nós temos que ter bastante atenção. Primeiro, doutora, você estava no início colocando que nem sempre, por exemplo, um esquecimento seria algo que é irreversível. Exato. E muitas vezes as pessoas, eu já cansei de ver isso, é idoso, já está velhinho, isso faz parte. Gente, não é assim. Primeiro que não somos médicos, para nós darmos o diagnóstico. Não podemos comparar a pessoa que estamos falando com outras pessoas, ou por causa da idade, ou por causa de... Não, cada pessoa é única, não é isso, doutora? Exato. E assim, eu levo muito em consideração o familiar que traz o idoso, ou o próprio idoso que chega. É óbvio que ele não tem capacidade técnica de dar um diagnóstico, mas a informação que ele traz é extremamente favorável. E se a gente escutar, ele está dizendo para a gente o que ele tem. Né? Então a gente tem que ouvir com um ouvido científico, um ouvido técnico, para transformar aquela palavra do que ele está dizendo num diagnóstico de certeza e formular uma hipótese diagnóstica e vir a buscar um diagnóstico. Então a gente tem que sempre valorizar muito o que eles falam e tentar, dentro da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso estudo, devolver isso para o paciente e transformar isso num evento que vai ser facilitador para ele. Então, olha, você tem esse diagnóstico, o caminho é esse, a gente traçar, fazer um plano estratégico para cada um, porque o que é bom para um não é bom para outro. Tem paciente que consegue fazer dieta, tem paciente que não consegue, tem outro que faz atividade física, tem outro que não faz. Tem um que tem o apoio familiar, tem um outro que não tem. Então, é muito importante a gente individualizar cada paciente. É muito comum, o meu vizinho tomou aquele remédio, me dá até dor no coração. Porque eventualmente pode fazer bem, mas a maioria das vezes causa uma catástrofe naquele paciente. Então, cada um tem que fazer aquilo que lhe é pertinente. Então, uma avaliação médica, um diagnóstico preciso, isso pode mudar a vida do paciente. Por isso que eu volto a reforçar a importância que tem de você não fechar as possibilidades de uma recuperação e de uma saúde com qualidade. Você tem que procurar um médico. Não é você em casa, aconteceu, o avô de fulano, aconteceu isso, o meu tio. Não, gente, não.
ou na família, costume, não. Aconteceu, procura um médico. Que a gente vai tentar fazer o maior plano estratégico para ele. Ele tem condições. E pode até, olha que bênção, até resolver totalmente a questão através de medicações, aí como a doutora já explicou. E quando a pessoa realmente, né, já está portando, eu diria, né, por exemplo, que nem o Alzheimer. Então, aí a importância também dos cuidados, porque a doutora disse que tem fases, né? Exatamente. Leve, moderada e grave. Então, com certeza, a doutora vai dar orientação, assim como os demais médicos, de como você vai ter que tratar essa pessoa, o que ela vai ter que tomar para que ela possa, e ações que ela vai ter que ter para que ela possa, não é, amenizar esse sofrimento, que é se deixar a pessoa fica logo numa condição muito mais, eu diria, entristecida, né, doutora? Assim, perigosa, não é? Ela fica muito vulnerável se a gente não acolhe esse paciente e faz um plano estratégico junto com ele e com o cuidador, né? E isso pode ser um fator limitante na qualidade de vida dele. Né? Se não tratar uma doença que é reversível, ele pode ir a óbito, inclusive. Então, é isso que é. Nossa, doutora, é pouco tempo para você, sabia? 2 quadros, porque é muito importante e assim a gente vai indo, já estamos quase terminando. Eu até sugiro, assim, como demência é um tema amplamente estudado, muitas coisas ainda não são esclarecidas, mas existem muitas dúvidas, então se tiverem mais perguntas, a gente pode até fazer uma segunda avaliação e falar de demência propriamente dita, porque eu acho que é um quadro que... Vamos então, doutora, vamos. Sim. Porque nós não conseguimos, né? Na verdade, demos o primeiro passo, né? Porque imagine quanto estudo, né, gente? Imagine quanto estudo, quanta dedicação, quantas horas em cima ali, né, do livro e quantas horas ali em cima do paciente, né, cuidando. E da família também, do paciente. E dos cuidadores também, não é, doutora? Exato. Mas, olha, doutora, eu sinceramente vou dizer para você, eu desejo, assim, que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Pela pessoa que você é, pelo trabalho que você tem e como você cuida das pessoas, eu acho assim, é um prazer enorme mesmo. A gente está encerrando com uma dorzinha no coração, mas o mês que vem você volta para a gente dar continuidade sobre o tema demência. Tá certo? Parte 2. Parte 2, é isso aí. Parte 2. Doutora, muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Dá até dó de encerrar, né, gente? Mas eu vou ter que encerrar. Só que antes, eu não posso esquecer de falar para você. Teve um livro, gente, que foi muito perguntado para mim durante a semana, que veio aqui o professor Lúcio. Vamos colocar os dados direitinho? Pode ser? Então, esse livro ele fez, ele é uma pessoa muito bacana, ele foi entrevistado nosso aqui. Ele está achando ali, olha, localizando os dados. Já está lá, os dados? É que eu não estou vendo aqui. Por isso que eu estou perguntando. Então, mas aí está direitinho o site do professor, tudo aqui no monitor eu não estou vendo. Tá, então, esse é o site para você adquirir, é um preço, gente, é insignificante e o livro é super bom. Eu já tenho o meu e eu recomendo, tá? Professor Lúcio, muito obrigada. Você realmente, olha, tá, nota 10 pelo seu livro, maravilhoso. E agora a gente vai encerrando, né, gente? Com uma pena de ir embora, mas a gente vai com a certeza que a gente volta. Mas antes, eu não posso deixar de falar meus agradecimentos especiais a todos que estiveram aqui, né, brilhantando o programa, a minha equipe, a você e a pessoa mais importante, que é o Senhor, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, não é verdade? Mas temos um encontro marcado na próxima semana e eu estarei aqui te aguardando. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigada.